Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e vamos falar da conclusão de Baki, Torneio Haitai, a terceira temporada produzida pelo Netflix, e que aqui temos justamente o combate entre Mohamed Ali Jr. contra Baki, o campeão, e que se passa logo depois de ambos se conhecerem pessoalmente no Torneio Haitai, que deu título justamente essa temporada. Uma sequência de 4 episódios com um mini arco de combate. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. Se você gosta do tema, aproveita para dar o like aqui embaixo, inscrever-se e clicar no sininho para as notificações. Lembrando que temos análises dos outros episódios dessa temporada do Baki e vamos embora pro vídeo! Primeiramente então, o primeiro episódio dessa sequência, que é justamente o episódio 9, mostra na verdade as qualidades de combate do Mohamed Ali Jr. Temos ele meio tentando, inclusive, usar a velha habilidade do próprio Mohamed Ali pai, né, que é de pegar e provocar o oponente antes do combate, né, que é justamente lutando contra alguns dos principais lutadores do antigo torneio de artes marciais secreto do Japão, que se passa inclusive antes das temporadas do Netflix, esse mega torneio do qual o Baki ele era o campeão. Temos ele tentando dar em cima da namorada do próprio Baki, e temos ele justamente ganhando de dois grandes lutadores, que um é justamente o treinador de artes marciais da polícia, que tem inclusive a habilidade de jogar o poder do oponente contra ele mesmo, e temos justamente a batalha depois contra o Sr. Orochi, né, que é justamente o cara que consegue manjar das batalhas de rua, né, esses dois meio opostos. E aí temos as duas grandes habilidades, talvez as três grandes habilidades, né, do Mohamed Ali Jr., que são meio que explicadas. A primeira é a velocidade dele. Ele tem um corpo gerado por um treinamento físico específico associado a uma técnica de combate que faz com que os golpes dele sejam mais velozes do que a reação que demora o cérebro para poder pegar e controlar o corpo humano. Então, mesmo você vendo exatamente o golpe dele, você não vai conseguir desviar, porque não dá tempo do seu cérebro fazer o movimento necessário para o desvio. Então, teoricamente, os golpes do Mohamed Ali Jr. seriam indefensáveis, teoricamente. Em segundo lugar, a força dele. Ele é quase tão forte quanto um cano de aço, mas precisamente ele é quase forte como uma viga de aço. Ele é extremamente poderoso, com o mesmo nível dos grandes lutadores de boxe. Então, ele tem uma força grande e uma velocidade acima de qualquer coisa imaginável. E associado a isso, temos justamente a habilidade dele de manipular os adversários, que aqui inclusive ele aparece como um cara que quer pegar e provocar o Baki fora do ringue, né? Inclusive, como eu falei, uma habilidade já que no mundo real era muito utilizada pelo Mohamed Ali pai, que é justamente provocar o oponente antes de entrar no ringue, alguns dias antes inclusive, para então poder pegar e estabilizar ele meio psicologicamente durante o combate. E no episódio 10, temos justamente o contrário, quando ele resolve enfrentar o cara que ficou em segundo lugar no grande torneio secreto no Japão, que é justamente o meio-irmão do Baki, e que só perdeu pro Baki. E ele pega e é estraçalhado, o que já nos indica algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, temos que lembrar que o meio-irmão do Baki, ele é absurdamente poderoso, acima de quase todos os lutadores do Japão, e que inclusive isso foi mostrado na temporada anterior do Netflix, quando ele pega e literalmente detona com um dos 5 super assassinos que estão andando por Tóquio. E uma outra coisa importante é que nesse episódio ele é confrontado novamente pelos mesmos inimigos que ele lutou no episódio anterior, só que ele é derrotado pelos dois, tanto pela questão da condição física dele, que está meio deteriorada, quanto pela própria questão psicológica dele, já que o campeão da polícia, se vocês perceberem, ele meio que faz uma série de poses inusitadas, já que uma coisa que foi mostrada no episódio anterior é que ele se assusta facilmente. Mais do que isso, ele perde o foco com facilidade. Se vocês perceberem na luta anterior, as duas onde ele pegou e demorou para engrenar, é por causa que o Mohamed Ali Jr., ele rapidamente, ele deixa de se focar, ele fica surpreso com facilidade. Então, com isso, ele para de perceber exatamente o adversário e acaba recebendo uma chuva de golpes. Então, quando você soma isso inclusive ao fato de que a segunda luta contra o Orochi, ele pegou e ficou sendo provocado o tempo todo, se desconcentrando, a gente vê qual é o grande calcanhar de Aquiles, qual é o grande ponto fraco justamente do Mohamed Ali Jr.
E nisso tudo, o pai dele vai falar diretamente com ele e novamente dá aquele toque para ele pegar e se manter no foco. Tanto que quando ele consegue o combate com o Baki, quando vocês veem o episódio 11, vocês veem que ele não tá focado, ele não tá tendo aquela coisa durante o treinamento dele. Quando ele foca é apenas quando o pai dele chega, dá o estímulo necessário para ele se concentrar no combate em si e mais precisamente se concentrar no corpo dele em aprender a regenerar-se e usar a força de vontade para superar as feridas dele para ir pro combate. Isso pode parecer meio estranho, mas temos que lembrar que logo no início dessa temporada temos aquela questão da importância do lutador aprender a controlar os próprios impulsos orgânicos dele, as próprias partes do metabolismo, para pegar e atingir novos níveis. Então, quando o Muhammad Ali Jr. começa a se regenerar rapidamente durante o combate, ele meio que está desenvolvendo meio que uma versão, um protótipo, um esboço do mesmo poder que o Sr. Oliva mostra ao longo de toda a saga do Baki. Com a diferença que o Sr. Oliva, ao invés de ele estar num nível muito superior de capacidade de regeneração, né? Tanto assim que ele é um verdadeiro, quase um monstro, né? Uma verdadeira couraça ambulante de tão poderosos que são os músculos dele. E o que isso vai nos levar? Lembrando antes de que, gente, se você quer ajudar o canal, entra nos links aqui embaixo, onde temos nossa lojinha, tem o meu serviço de consultoria para quem é escritor, e vamos continuar agora para o tema. Prosseguindo então, temos um novo Muhammad Ali Jr. regenerado, fortalecido para pegar e lutar contra o Baki, e que finalmente no episódio 12 fica apavorado quando vê um tipo de combate totalmente diferente daquilo que ele já lutou. E que curiosamente meio que era quase o dia a dia do Baki durante anos, né? Então você já tem essa desestabilização psicológica básica. Então quando ele luta contra o Baki, temos os dois grandes oponentes. Então, nesse pouco tempo, o que temos é aquele que tem a força, aquele que tem a velocidade, aquele que conseguiu já começar a controlar o seu organismo, que é o Muhammad Ali Jr. E ele, desestabilizado por isso, ele leva o primeiro golpe do Baki, justamente por causa que ainda falta um certo grau de concentração e controle emocional. E quando ele pega e se recupera, ele não consegue raciocinar a tempo de tão veloz que são os golpes do Baki, e ele não consegue prever os movimentos do Baki, porque do outro lado, se vocês virem a imagem, ele não está quase em posição de combate, ele está extremamente relaxado, ele está quase como o Kaku Kaio, quando ele lutou contra justamente Orijiro Hama, o pai do Baki. Luta essa que o próprio Baki, ele analisou detalhe por detalhe durante aquele episódio duplo. E lembrando que ele tá o tempo todo o Baki tentando achar um jeito de pegar e derrotar o pai. Então, justamente a gente vê quase ele replicando o Kakukayo, estando extremamente relaxado e dando aquele golpe na virilha do outro cara. Então, e gastando o mínimo de energia para pegar e realizar cada golpe. Mesmo a postura dele diante do pai dele é de um alto grau de relaxamento e muito mais de concentração do que raiva ou ódio. Então, o Baki, ele atingiu um grau de concentração mental extremamente alto, retomando inclusive o fato do raciocínio e capacidade lógica também do Kakukayo ser extremamente alta justamente pelo grau de relaxamento dele, não se deixando levar pelas emoções. Não que ele copiou o Kakukayo ou tá usando a super técnica dele, mas que ele conseguiu absorver e entender daquela luta e a partir daí ampliar ainda mais suas habilidades. Então, o que acontece é que ele ficou numa postura, um grau de concentração, controle sobre ele mesmo tão grande que, por causa disso, o Muhammad Ali Jr. não teve chance contra ele. Na verdade, aquilo que temos que pensar é que todo mundo achou que o rapaz ia ganhar do Baki, por causa que inclusive eles não viram o torneio Haitai. Aquele pessoal que achou que o outro ia ganhar é porque eles só viram o Baki depois da luta contra os 5 condenados, né? Então eles não viram o grau gigantesco de evolução que ele teve dentro do torneio, o alto grau de controle sobre si mesmo que ele adquiriu e ainda por cima a experiência que ele ganhou observando e analisando cada um dos adversários. Então, por causa disso, ele acabou ganhando, tanto que no final do episódio, quando o ogro se mostra que louco pra lutar com ele, mais precisamente, quando ele reconhece que Baki está finalmente num nível dos mais fortes do qual ele faz parte, apesar que numa cadeia superior, o Baki
a capacidade de concentração mental dele é tão grande, que outras pessoas que estão vendo o treino dele veem a materialização dos próprios pensamentos dele no meio da arena. Então, para vocês verem o nível de poder mental que ele adquiriu. Então, estamos falando agora de um novo patamar de combate. Tanto assim que quando acaba essa sequência de 4 episódios, finalmente a gente tem um episódio que basicamente não tem o Baki, é todo estrelado apenas pelo inspetor de polícia indo atrás dos 5 condenados, né, que eram os grandes vilões da temporada anterior, e descobrindo que eles estão treinando para atingir novos níveis de habilidade dentro das especializações de cada um deles. Inclusive, você vê aquilo que parece que vai ser o nome da nova temporada, que é a Revingança de Tóquio, né? Que será que os 5 condenados vão voltar agora para os combates, agora com nível ainda superior de combate, né? E você pode pensar até como vai ser isso, já que se o Baki ele já estava superior aos 5 condenados quando ele pegou e ficou na temporada anterior do Netflix, agora que ele foi capaz de passar dos torneios Haitai para níveis superiores, qual será esse nível gigantesco de combate no qual vai pegar e entrar a série? E temos que lembrar uma coisa importante de que, gente, a namorada do Baki continua a namorada do Baki. Tanto que ele sempre achou extremamente egoísta e machista, justamente o Mohamed Ali Jr. quando estava dando em cima dele. O que acontece é que ela sentiu uma dó gigantesca quando o coitado perdeu e desestabilizou totalmente o emocional dele. Coisa que inclusive a gente não vê com o Baki, mostrando que o Baki continua tendo um controle emocional gigantesco também. Então, gente, a namorada do Baki ainda é a namorada do Baki, tá? E vocês? O que acharam dessa temporada? Quais são as expectativas para as próximas? Curtiram os combates, as lutas, as estruturas? Tem suas próprias teorias, suas próprias análises sobre o torneio, sobre os combates? Digite aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, também sem problema, bota um descurtir também. Se gostou, dá aquele curtir gostoso. Então, galera, até mais!